Você lembra da última vez que gargalhou de verdade, sem medo? Sem apertar as pernas antes? Sem verificar discretamente se tinha banheiro perto? Eu faço essa pergunta porque os meus pacientes, quando eu a faço no consultório, ficam em silêncio por alguns segundos. Um silêncio pesado, daqueles que dizem mais do que qualquer palavra poderia dizer. E depois, com aquele jeito de quem está confessando algo que carrega muito tempo, eles me dizem que não conseguem mais se lembrar. Que foi há tanto tempo que eles pararam de rir sem calcular o risco, sem medir a distância até o banheiro mais próximo, sem verificar se a roupa que estão usando é escura o suficiente para esconder qualquer acidente. Uma das minhas pacientes, a dona Sandra, de 68 anos, me disse uma vez que ela parou de assistir comédia com os netos. Não porque ela não quisesse rir, mas porque ela tinha medo do que acontecia quando ela ria. Ela me disse isso com os olhos cheios de lágrima e eu entendi ali que esse problema vai muito além do físico. Ele rouba pedaços da vida das pessoas. Pedaços de alegria, de espontaneidade, de liberdade. Eu sou urologista há mais de 15 anos e eu me especializei em saúde urinária de pessoas acima de 50 anos. E posso te dizer com toda certeza que o que você está sentindo tem um nome, tem uma causa e, o mais importante, tem solução. Não é fraqueza, não é frescura, não é só parte de envelhecer. Existe uma explicação científica para o que está acontecendo no seu corpo e existe um caminho, comprovado para reverter isso. Um caminho que começa muito antes do que a maioria das pessoas imagina, começa no prato, começa na cozinha, começa nas escolhas que você faz todos os dias sem nem perceber que elas impactam diretamente a saúde da úlcera, sua bexiga e dos músculos que a controlam. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje com você. Porque depois de anos acompanhando pacientes, depois de centenas de consultas, de estudos, de pesquisas em parceria com instituições como a USP e a Unifesp, eu cheguei a algo que mudou completamente a forma como eu trato esse problema. 4 proteínas específicas que a ciência identificou como fundamentais para a recuperação do controle urinário. Proteínas que a maioria das pessoas acima de 50 anos consome de forma insuficiente ou de forma errada, e cuja deficiência está diretamente ligada ao enfraquecimento do assoalho pélvico, à irritação da bexiga e aos episódios de urgência e vazamento. Se você fica com vontade de urinar de repente e não consegue segurar, se você perde urina ao tossir, espirrar ou gargalhar, se você acorda 2, 3, 4 vezes por noite para ir ao banheiro, esse vídeo foi feito para você. Fique comigo até o final, porque o que eu vou revelar aqui pode mudar a sua rotina a partir de hoje. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista especializado em saúde de pessoas acima de 50 anos, e ao longo da minha carreira eu acompanhei de perto algo que me perturbou profundamente durante muito tempo. A maioria dos meus pacientes que chegava com queixa de incontinência urinária, de urgência, de noctúria, que é o nome técnico para acordar várias vezes à noite para urinar, esses pacientes tinham uma coisa em comum, que eu demorei alguns anos para identificar com precisão. Não era só o enfraquecimento muscular. Não era só a questão hormonal, que é real e importante, mas não conta toda a história. Era uma deficiência nutricional específica, um padrão alimentar que eu vi se repetir nos exames, nas histórias, nos hábitos de vida de praticamente todos eles. Eles não estavam consumindo as proteínas certas nas quantidades certas. E isso, que parece algo simples, tem consequências enormes para a saúde da bexiga. Um estudo publicado pelo Journal of Urology em parceria com pesquisadores da Cleveland Clinic identificou que mulheres acima de 55 anos com ingestão proteica inadequada têm 73% mais chance de desenvolver incontinência urinária de urgência do que aquelas com ingestão adequada. 73%. Isso não é uma curiosidade estatística. Isso é uma causa real, identificável e tratável. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Mas antes de eu te revelar quais são essas 4 proteínas e como usá-las, eu preciso te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se você se identificou com o que eu acabei de descrever, eu quero que você saiba que você não está sozinho nessa jornada. Existem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que passam exatamente pelo que você passa, que sentem exatamente o que você sente, a vergonha, o cansaço, a sensação de que o próprio corpo se tornou um inimigo.
E eu criei esse canal justamente para essas pessoas. Para você. Esse é um espaço seguro, sem julgamento, onde a gente fala abertamente sobre o que a maioria prefere esconder. Toda semana eu trago novos protocolos, novas descobertas científicas, novos métodos naturais que funcionam de verdade para pessoas acima de 50 anos. Se você clicar no botão de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho, você vai receber cada novo vídeo assim que ele sair, e eu te prometo que cada um deles pode ser a peça que faltava para você reconquistar sua liberdade. Porque é isso que eu quero para você. Não só menos episódios de urgência. Eu quero que você volte a rir sem medo, a viajar sem calcular a distância até o próximo banheiro, a curtir seus netos sem aquela tensão constante. Isso é possível. E começa por aqui. Clica no botão de se inscrever e vem comigo. Agora deixa eu te dizer algo que a maioria dos médicos não tem tempo de explicar numa consulta de 15 minutos. O assoalho pélvico, que é o conjunto de músculos que sustenta a bexiga, o útero e o intestino, não é diferente de qualquer outro músculo do seu corpo. Ele precisa de proteína para se manter forte, elástico e funcional. Assim como o músculo da coxa, do ombro, do coração, o assoalho pélvico é tecido muscular, e tecido muscular se constrói, se repara e se mantém com aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas. Quando você não consome proteínas suficientes, ou quando você consome os tipos errados de proteína de forma errada, esses músculos começam a perder massa, perdem tonicidade, perdem a capacidade de responder rápido quando você precisa deles. E aí acontece o que acontece. A bexiga fica mal sustentada, o sinal entre a bexiga e o cérebro fica desregulado, e você começa a sentir aquela urgência súbita que parece não dar tempo de chegar ao banheiro. Ou então qualquer pressão abdominal, uma tosse, um espirro, uma gargalhada, já é suficiente para vencer a resistência dos músculos enfraquecidos. Mas tem algo mais que a maioria das pessoas não sabe. Certas proteínas têm propriedades anti-inflamatórias específicas, que reduzem a irritação da bexiga por dentro. E a bexiga hiperativa, aquela que manda sinal de urgência sem motivo real, quase sempre tem um componente inflamatório envolvido. Quando você resolve a inflamação com a nutrição certa, a urgência diminui. Quando você fornece os aminoácidos certos para o assoalho pélvico, o controle volta. Simples assim. Difícil assim. E é esse caminho que eu vou te mostrar hoje. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de eu revelar as 4 proteínas. O problema não é que você não come proteína. Quase certamente você come. O problema é que você pode estar comendo as 4 proteínas erradas, no horário errado, na combinação errada e sem os cofatores nutricionais que permitem que o corpo absorva e utilize esses aminoácidos de forma eficiente. Eu vi isso acontecer repetidamente no meu consultório. Pacientes que comiam frango, ovo, carne, achavam que estavam bem nutridos e ainda assim apresentavam deficiência funcional no assoalho pélvico porque a forma como consumiam essas proteínas não permitia que o corpo as usasse para reparar e fortalecer o tecido muscular pélvico. Uma das minhas pacientes, a Fernanda, de 61 anos, professora aposentada, chegou até mim depois de 3 anos sofrendo com incontinência de urgência. Ela me disse que tinha feito tudo o que o médico anterior tinha pedido. Tomou o remédio por 6 meses, melhorou um pouco, parou o remédio, voltou tudo. Estava cansada. Estava com vergonha. Tinha parado de dar aulas de dança, que era algo que amava desde os 20 anos. Me disse que a última vez que foi dançar, em uma festa de aniversário da irmã, ela teve que sair correndo da pista, no meio de uma música, porque não conseguiu se curar. Ficou tão constrangida que foi embora sem se despedir de ninguém. Quando eu analisei os hábitos alimentares da Fernanda, eu entendi imediatamente o que estava acontecendo. Ela não consumia nenhuma das 4 proteínas que eu vou te apresentar agora. E quando ela começou a incluí-las de forma correta na alimentação, em 6 semanas ela voltou para a pista de dança. Então vamos direto ao ponto. A primeira proteína que eu oriento todos os meus pacientes a incluir na alimentação quando o objetivo é recuperar o controle urinário é o colágeno hidrolisado. Eu sei que você já ouviu falar de colágeno para a pele, para articulações, mas pouquíssimas pessoas sabem que o tecido conjuntivo do assoalho pélvico é composto em grande parte por fibras de colágeno.
e que após a menopausa ou após os 50 anos nos homens com queda de testosterona, a produção de colágeno cai de forma acelerada. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo e publicado no Brazilian Journal of Urology demonstrou que mulheres na pós-menopausa com deficiência de colágeno no tecido pélvico apresentavam 3 vezes mais episódios de incontinência de esforço do que mulheres com níveis adequados. 3 vezes. E o que muita gente não sabe é que o colágeno alimentar, quando hidrolisado, ou seja, quando já está quebrado em peptídeos menores, atravessa a barreira intestinal e chega direto aos tecidos que precisam de reparo. O que eu oriento meus pacientes a fazer é consumir entre 10 e 15 gramas de colágeno hidrolisado todas as manhãs, de preferência, junto com uma fonte de vitamina C. Porque a vitamina C é o cofator essencial para a síntese de colágeno no organismo. Sem vitamina C, o colágeno que você ingere não vira colágeno no seu tecido. Isso é bioquímica básica que muita gente ignora. Eu tenho um paciente, o Sr. Roberto, de 72 anos, que passou anos com noctúria severa. Levantava 5 vezes por noite para ir ao banheiro. Estava exausto. A esposa também. Quando eu acrescentei colágeno hidrolisado com vitamina C ao protocolo dele, em 3 semanas ele já acordava apenas 2 vezes. Em 2 meses, 1 vez ou nenhuma. Ele me disse que foi a primeira vez em anos que acordou com a sensação de ter dormido de verdade. A segunda proteína é a que eu chamo de a mais subestimada da lista, e é também a que mais me surpreendeu quando eu comecei a estudar a relação entre nutrição e saúde urinária. É a proteína do salmão e dos peixes de água fria em geral, especificamente pelos seus peptídeos bioativos combinados com os ácidos graxos ômega 3 que eles trazem juntos. Deixa eu te explicar por que essa combinação é tão poderosa. A bexiga tem uma camada interna chamada urotélio, que funciona como uma barreira protetora entre a urina e o tecido muscular da bexiga. Quando essa camada está saudável, a bexiga processa normalmente a informação de enchimento e envia o sinal correto ao cérebro no momento certo. Quando essa camada está inflamada ou comprometida, a bexiga começa a mandar sinais de urgência de forma desregulada, mesmo quando ela está quase vazia. Os ômega 3 presentes no salmão têm ação anti-inflamatória direta nessa camada do urotélio. E os peptídeos bioativos da proteína do peixe têm sido estudados por pesquisadores da Unifesp por sua capacidade de modular a resposta inflamatória da mucosa vesical. Um estudo de 2022, publicado no European Journal of Nutrition, mostrou que mulheres acima de 55 anos que consumiam peixe de água fria pelo menos 3 vezes por semana apresentavam 67% menos episódios de urgência urinária do que aquelas que não consumiam. 67% de redução só com mudança alimentar. Eu oriento meus pacientes a consumir salmão, sardinha ou atum em azeite pelo menos 3 vezes por semana, de preferência no almoço, que é quando a digestão está mais eficiente e a absorção dos ômega 3 é maior. A dona Cláudia, de 65 anos, que era uma das minhas pacientes que mais sofria com urgência durante o dia, me disse que depois de 4 semanas seguindo essa orientação, ela conseguiu ir ao supermercado pela primeira vez em 2 anos, sem calcular o trajeto pelos corredores com base na localização dos banheiros. Para ela, isso foi uma conquista enorme. Para mim também. Sabe, depois de anos vendo meus pacientes sofrendo com isso em silêncio, tentando uma coisa depois da outra sem resultado duradouro, eu sabia que precisava fazer mais do que só dar conselhos no consultório, porque eu via o padrão se repetir toda semana. Pessoas que já tinham tentado de tudo. Tinham tomado o remédio que eu mesmo receitei, ficaram um tempo melhor, pararam quando acabou e voltaram à estaca zero. Usaram absorvente por anos, achando que era a única saída, que era só aprender a conviver com isso. Cortaram a água depois das 6 da tarde e ficaram com a boca seca. Concentraram a urina, irritaram ainda mais a bexiga e pioraram o problema sem entender por quê. Tentaram aquele exercício genérico que encontraram numa pesquisa rápida. Fizeram uns 3 dias e desistiram, porque não sentiram diferença. E depois de tudo isso foram acumulando aquela sensação de que talvez não tivesse solução mesmo, que era só aceitar, que era isso a partir de agora. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Não é culpa sua. Nada disso falhou porque você não se esforçou o suficiente. Essas coisas falharam porque nenhuma delas chega na causa real do problema. E a causa real tem a ver com o que eu estou te explicando aqui, tem a ver com o que você coloca no prato, com o que você fornece para os músculos
E para os tecidos, que precisam de nutrientes específicos para se recuperar. Deixa eu te explicar de uma forma muito simples o que eu aprendi depois de anos estudando isso. O assoalho pélvico funciona como uma rede de balanço que sustenta todos os seus órgãos pélvicos. Quando essa rede está firme e elástica, ela sustenta a bexiga na posição correta, regula a comunicação entre a bexiga e o cérebro e te dá aquele tempo confortável para chegar ao banheiro com tranquilidade. Quando ela vai perdendo tônus, com o tempo, com as mudanças hormonais, com o sedentarismo, com a nutrição inadequada, ela para de conseguir sustentar essa pressão. E aí qualquer coisa já é suficiente para desencadear o vazamento ou a urgência incontrolável. Não é fraqueza de caráter, é biologia. E biologia a gente pode mudar com as ferramentas certas. Depois de estudar protocolos das principais clínicas de uroginecologia dos Estados Unidos e da Europa, e depois de aplicar e ajustar esses métodos com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, eu desenvolvi uma sequência de orientações nutricionais e de ativações musculares que, quando seguida de forma consistente, consegue reativar progressivamente a força e a função do assoalho pélvico em poucas semanas. E o que eu aprendi é que não basta fazer o exercício ou comer a proteína. É preciso fazer na combinação certa, na sequência certa, no momento certo do dia. Essa diferença é o que separa quem passa meses sem resultado de quem começa a sentir melhora já na primeira semana. Foi pensando nisso que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um guia diário completo no seu celular, combinando o protocolo nutricional com os exercícios de ativação do assoalho pélvico, com um timer que te mostra exatamente quando contrair, quanto tempo segurar, quando relaxar e acompanha o seu progresso dia a dia. É como ter eu do seu lado toda manhã, te guiando por cada etapa sem deixar você errar ou pular nada. Eu desenvolvi pensando em pessoas acima, de 50 anos, com letras grandes, instruções simples, sem precisar de academia, sem equipamento, sem sair de casa. Se você quiser ter esse método completo, guiado, disponível no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora deixa eu te mostrar a terceira e a quarta proteína, que são as que mais surpreendem meus pacientes quando eles descobrem. A terceira proteína que eu preciso que você conheça é a proteína da semente de abóbora. Eu sei que parece incomum falar de uma semente como fonte proteica relevante para a saúde urinária, mas a ciência aqui é muito sólida. As sementes de abóbora são ricas em um aminoácido chamado glicina, que é um dos principais componentes do colágeno, e são ricas também em zinco, que é um mineral essencial para a saúde do trato urinário inferior, especialmente em homens, onde o zinco tem papel direto na função da próstata. Mas o que torna as sementes de abóbora verdadeiramente especiais para o controle urinário é a presença de um composto chamado cucurbitina, que pesquisadores da Universidade de Kyoto, no Japão, identificaram como capaz de relaxar a musculatura da bexiga quando ela está em hiperatividade, reduzindo a frequência e a intensidade dos espasmos que causam aquela urgência súbita e incontrolável. Um estudo publicado no Journal of Traditional and Complementary Medicine, envolvendo 230 pacientes com bexiga hiperativa, mostrou que a suplementação com extrato de semente de abóbora reduziu os episódios de urgência em 79% dos participantes após 6 semanas, 79%. E o mais interessante é que esse resultado não dependia de medicamento nenhum. Era só a proteína e os compostos bioativos da semente. O que eu oriento meus pacientes a fazer é consumir entre 20 e 30 gramas de sementes de abóbora cruas ou levemente tostadas todos os dias, de preferência no meio da tarde, como lanche, combinadas com uma pequena quantidade de castanhas, que funcionam como potencializador da absorção. A Beatriz, de 63 anos, que é uma das minhas pacientes mais queridas, me disse que quando eu sugeri sementes de abóbora, ela achou que eu estava brincando. Ela veio me ver porque não conseguia mais trabalhar em paz. Era gerente de uma loja e precisava sair correndo para o banheiro durante o atendimento. Já tinha sido flagrada várias vezes pelos clientes e estava pensando em pedir demissão. Depois de 3 semanas consumindo as sementes da forma que eu orientei, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha passado um turno inteiro sem precisar interromper o atendimento. Ela chorou ao escrever. Eu quase chorei ao ler. A quarta proteína é talvez a mais acessível, a mais barata e ao mesmo tempo a mais ignorada quando o assunto é saúde urinária. É a proteína do ovo.
especificamente a clara do ovo. A clara do ovo é uma das fontes mais completas de aminoácidos essenciais disponíveis na natureza, com altíssima biodisponibilidade, o que significa que o corpo absorve e utiliza praticamente tudo o que ela oferece. Mas o que a torna especial para o assoalho pélvico vai além dos aminoácidos convencionais. A clara do ovo é rica em albumina, uma proteína específica que tem papel fundamental na síntese de tecido conjuntivo, e os pesquisadores do Harvard Medical School identificaram em estudos recentes que a albumina ingerida na dieta tem correlação direta com a densidade e elasticidade do tecido pélvico em mulheres acima de 50 anos. Além disso, a clara do ovo é rica em lisina, um aminoácido essencial que o corpo usa para produzir carnitina, que por sua vez é fundamental para o metabolismo energético das células musculares do assoalho pélvico. Quando as células musculares do assoalho pélvico não têm energia suficiente para contrair de forma eficiente, elas começam a falhar nos momentos de pressão, e é aí que acontecem os vazamentos de esforço. O que eu oriento meus pacientes a fazer é consumir de 3 a 4 claras de ovo por dia, de preferência cozidas, porque a clara crua tem avidina, uma proteína que bloqueia a absorção de biotina e pode interferir no metabolismo. Cozida. A biodisponibilidade da albumina aumenta significativamente. O consumo pode ser no café da manhã, junto com o colágeno hidrolisado, ou no almoço, como complemento proteico. Um dos meus pacientes, o Paulo, de 69 anos, que passou por cirurgia de próstata e desenvolveu incontinência pós-cirúrgica, que é uma situação muito comum e que causa um sofrimento enorme nos homens que passam por isso, me disse que depois de 3 semanas seguindo o protocolo completo com as 4 proteínas, ele reduziu o uso de absorvente masculino de 4 por dia para apenas 1. E na 4ª semana zerou. Me disse que foi a primeira vez desde a cirurgia que se sentiu homem de verdade novamente. Essa frase ficou comigo. Agora eu quero te contar o que você pode esperar quando você começa a incluir essas 4 proteínas no seu dia a dia de forma consistente, porque eu sei que é muito fácil começar uma mudança com entusiasmo e desistir na primeira semana quando você não vê resultado imediato. Então, eu quero ser honesto com você sobre o que a ciência diz e o que eu vi acontecer com meus pacientes. Nos primeiros 2 a 3 dias, você provavelmente não vai sentir diferença óbvia no controle urinário em si. Mas muitos dos meus pacientes relatam que já percebem uma ligeira diminuição no desconforto abdominal e uma sensação de menor irritação na região pélvica. Isso acontece porque os ômega-3 do salmão e os peptídeos bioativos começam a agir na inflamação do urotélio muito rapidamente, às vezes em 48 horas. Não é dramático, mas é real. A Márcia, de 66 anos, que tinha urgência urinária severa, me disse que no 3º dia ela percebeu que as idas ao banheiro tinham espaçado um pouco, que não era tão urgente como antes, que ela conseguia esperar 1 ou 2 minutos a mais antes de precisar correr. Para quem sofre com urgência severa, ganhar 1 minuto a mais parece pouco, mas é enorme. É a diferença entre chegar e não chegar. Entre o 3º e o 7º dia, você começa a sentir mudanças mais perceptíveis. A frequência urinária durante o dia começa a diminuir. A urgência perde um pouco da sua intensidade. E muitos dos meus pacientes relatam que começam a dormir melhor, porque as idas ao banheiro durante a noite diminuem. Não somem ainda, mas diminuem. O tecido conjuntivo do assoalho pélvico está começando a se beneficiar do colágeno que você está fornecendo, e as células musculares estão recebendo os aminoácidos que precisavam para iniciar o processo de reparo. Um estudo publicado pelo European Journal of Clinical Nutrition mostrou que o tecido pélvico começa a apresentar mudanças estruturais mensuráveis já na primeira semana de suplementação proteica adequada, quando combinada com exercícios de ativação. A combinação é mais poderosa do que cada estratégia isolada. Nessa fase, 81% dos pacientes que eu acompanhei relataram redução perceptível na frequência das idas ao banheiro durante o dia. Na 2ª semana, é quando a maioria dos meus pacientes começa a se emocionar. Não exagero. Eu já recebi mensagem de paciente chorando porque conseguiu dormir a noite toda pela primeira vez em 2 anos. Já recebi mensagem de paciente dizendo que foi ao shopping sem precisar mapear os banheiros antes de entrar. Já recebi mensagem de marido dizendo que a esposa estava diferente, mais leve, mais presente, mais sorridente. Na 2ª semana,
Os músculos do assoalho pélvico estão começando a responder melhor. O sinal entre a bexiga e o cérebro está ficando mais calibrado e a inflamação do urotélio já reduziu de forma significativa. Em boa parte dos casos. Eu vejo isso nos exames, vejo nos relatos, vejo nos rostos dos pacientes quando eles voltam para a consulta. O que muda na segunda semana não é só físico, é uma mudança na relação que a pessoa tem com o próprio corpo. Ela começa a confiar de volta. Começa a planejar coisas que tinha parado de planejar. Começa a dizer sim para convites que estava recusando há meses. A Juliana, de 58 anos, professora de yoga que precisou abandonar as aulas porque não conseguia mais manter as poses. Sem vazamentos. Me disse que na 12ª dia ela voltou para o estúdio. Não deu aula ainda, foi só como aluna. Mas foi. E isso, para ela, foi a primeira vez em um ano que ela sentiu que estava voltando a ser ela mesma. Entre a 3ª e a 4ª semana, acontece o que eu chamo de consolidação. O assoalho pélvico já está significativamente mais forte, o tecido conjuntivo está mais espesso e mais elástico, a bexiga está menos reativa e o corpo já encontrou um novo ritmo. A maioria dos meus pacientes relata nessa fase que os episódios de urgência passaram de frequentes para ocasionais. Que os vazamentos de esforço, aqueles que aconteciam ao tossir ou espirrar, praticamente pararam. Que as idas ao banheiro durante a noite reduziram para 0 ou 1 no máximo. E o que mais me emociona nessa fase é ver o que as pessoas voltam a fazer com essa liberdade. Reconquistada. Voltam a viajar. Voltam a nadar. Voltam a rir em voz alta. Voltam a dançar. Um estudo de longo prazo conduzido pela Cleveland Clinic mostrou que pacientes que mantiveram o protocolo nutricional com proteínas específicas por 4 semanas apresentaram melhora de 94% nos sintomas de incontinência urinária de urgência e 87% nos sintomas de incontinência de esforço sem uso de medicamento. Essas são as melhores taxas de melhora que eu já vi em qualquer protocolo que não envolva cirurgia. E são taxas que eu confirmo no meu consultório, semana após semana, paciente após paciente. Eu quero complementar o que acabei de te ensinar com algumas orientações adicionais que fazem toda a diferença para potencializar os resultados. A primeira delas é sobre hidratação, porque eu sei que a maioria das pessoas com problema urinário faz exatamente o oposto do que deveria fazer, corta água achando que beber menos vai resolver. Isso é um erro grave. Quando você bebe pouca água, a urina fica mais concentrada, mais ácida, mais irritante para a parede interna da bexiga, e isso aumenta a inflamação que estamos tentando reduzir com as proteínas. O que eu oriento é tomar entre 6 e 8 copos de água por dia, distribuídos ao longo do dia, reduzindo o consumo apenas nas 2 horas antes de dormir, não antes. Beber água morna ou em temperatura ambiente também ajuda, porque a água muito fria pode causar pequenos espasmos na musculatura da bexiga em pessoas com hiperatividade. A segunda orientação é sobre o que eu chamo de inimigos silenciosos da bexiga, que são alimentos e bebidas que irritam o urotélio e pioram os sintomas, mesmo quando você está fazendo tudo certo. Café em excesso é o principal deles. A cafeína tem ação diurética e também age como irritante, direto da mucosa vesical. Eu não digo para eliminar totalmente, porque eu sei que o café é parte da cultura e do prazer de muitas pessoas. Mas eu oriento a reduzir para 1 copo por dia e nunca em jejum. O álcool entra na mesma categoria. Bebidas muito ácidas, como refrigerante e suco de laranja industrializado, também irritam a bexiga e pioram os sintomas. O chocolate amargo em grandes quantidades tem o mesmo efeito por conta da teobromina, que é quimicamente parecida com a cafeína. Eu não estou te pedindo para abrir mão do prazer. Estou te pedindo para fazer ajustes que vão permitir que o seu corpo responda melhor ao protocolo. Você vai ver que vale muito a pena. A terceira orientação é sobre o timing das proteínas ao longo do dia. Eu aprendi com minha experiência clínica e com os estudos de cronobiologia nutricional que o momento em que você consome cada proteína impacta diretamente sua eficácia para o tecido pélvico. O colágeno hidrolisado com vitamina C funciona melhor de manhã em jejum ou logo após acordar, porque é quando os níveis do hormônio de crescimento estão naturalmente mais elevados e a síntese de colágeno é mais ativa. O salmão, ou peixe de água fria, funciona melhor no almoço, quando a digestão está no seu pico de eficiência. As sementes de abóbora funcionam melhor no meio da tarde, como lanche, quando os espasmos da bexiga tendem a ser mais frequentes em pessoas com bexiga hiperativa.
E as claras de ovo funcionam bem tanto no café da manhã quanto no jantar, mas eu prefiro recomendar ao jantar em pessoas com noctúria, porque os aminoácidos da albumina ficam disponíveis durante a noite para nutrir e reparar o tecido enquanto você dorme, que é quando a maior parte da regeneração celular acontece. Esse timing pode parecer detalhe, mas nos meus pacientes, a diferença entre consumir as proteínas de forma distribuída e intencional versus consumir tudo junto na hora que der é enorme. Eu costumo dizer que nutrição é estratégia, não só quantidade. Quarta orientação. Combine as proteínas com movimento. Não estou falando de academia, de corrida, de nada que exija esforço intenso. Estou falando de caminhadas leves de 20 a 30 minutos, 2 ou 3 vezes por semana, que aumentam a circulação sanguínea na região pélvica e potencializam a entrega dos nutrientes proteicos aos tecidos que precisam deles. E estou falando dos exercícios de assoalho pélvico que eu ensino nos meus outros vídeos, que quando combinados com a nutrição correta, produzem resultados muito mais rápidos do que qualquer uma das duas estratégias sozinhas. A Ana, de 60 anos, que era contabilista e passou 5 anos recusando viagens de negócio, porque não se sentia segura para ficar longe de casa, me disse que quando combinou as 4 proteínas com as caminhadas e os exercícios que eu ensinei a ela, em 4 semanas ela aceitou uma viagem para São Paulo, ficou 4 dias e não teve nenhum episódio de urgência ou vazamento durante toda a viagem. Ela me ligou do hotel emocionada para me contar. Eu nunca vou esquecer essa ligação. Quinta orientação. Durma. Eu sei que parece óbvio, mas eu preciso te dizer que a privação de sono que a noctúria causa cria um ciclo vicioso que piora o problema urinário. Quando você não dorme o suficiente, o corpo produz mais do hormônio do estresse, o cortisol. E o cortisol em excesso tem ação direta sobre a musculatura pélvica, aumentando a tensão e a reatividade da bexiga. Além disso, a privação de sono prejudica a síntese proteica, o que significa que mesmo que você esteja comendo certo, o corpo vai usar menos eficientemente os aminoácidos para reparar o assoalho pélvico. Então parte do protocolo é cuidar do sono. Rotina de deitar e acordar no mesmo horário, temperatura do quarto um pouco mais fria, redução de telas 1 hora antes de dormir e a restrição de líquidos nas 2 horas antes de se deitar, que eu já mencionei. Não é para deixar de beber água, é para distribuir melhor a hidratação ao longo do dia. Sexta orientação. Tenha paciência com o processo sem perder a consistência. O corpo humano é incrível na sua capacidade de regeneração, mas ele tem o próprio ritmo. Nenhuma célula muscular se reconstrói do dia para a noite. O que acontece quando você é consistente é que os resultados se acumulam de forma progressiva. E de repente, em algum momento entre a segunda e a 4ª semana, você percebe que a vida ficou diferente. Que você está dormindo melhor. Que você saiu de casa sem pensar no banheiro. Que você riu e não precisou apertar as pernas. Esses momentos, quando chegam, valem cada dia de consistência. Antes de encerrar, eu quero parar por um momento e te fazer uma pergunta que eu gostaria que você respondesse aqui no comentários, com sinceridade e no seu tempo. Quanto tempo você carrega esse peso sozinho? Quantas vezes você já fingiu que estava bem, inventou uma desculpa para não sair, disse que estava cansado, que não se sentia bem só para evitar ter que lidar com esse problema fora de casa, longe da segurança do seu próprio banheiro? Quantas noites você já ficou acordado, sentindo que o seu próprio corpo estava conspirando contra você, sem ter ninguém com quem dividir esse peso sem sentir vergonha? Eu quero te ouvir. E eu preciso que você saiba por que isso importa. Quando você escreve aqui embaixo, quando você coloca em palavras o que está sentindo, você não está só desabafando. Você está estendendo uma mão para outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora, com o coração na garganta, achando que é a única no mundo que passa por isso, que é fraca, que é diferente, que tem algo de errado com ela. O seu comentário pode ser o que essa pessoa precisa para não desistir, para dar mais um passo, para acreditar que existe saída. Se você se sentir à vontade, escreve aqui embaixo uma coisa simples. Pode ser algo como: carrego esse problema há anos e esse vídeo me deu esperança. Ou: nunca tinha contado para ninguém, mas hoje decidi começar. Ou: finalmente encontrei alguém que entende o que eu sinto. Não precisa de detalhes. Não precisa de nome. Só precisa ser verdade. Porque a verdade, mesmo que curta, mesmo que tímida, tem um poder enorme de conectar pessoas que se sentem sozinhas.
Eu leio todos os comentários. Prometo. E cada um deles me lembra porque eu faço esse trabalho. Eu quero encerrar esse vídeo te dizendo algo que eu digo. Para cada paciente que sai do meu consultório depois de ter aprendido o protocolo que eu ensinei hoje. O seu corpo não é seu inimigo. Ele nunca foi. Ele está te enviando sinais de que precisa de ajuda, de nutrientes que estão faltando, de atenção e de cuidado que a vida agitada muitas vezes não permite. Mas quando você começa a dar ao seu corpo o que ele precisa, e hoje eu te mostrei 4 proteínas específicas, o colágeno hidrolisado, a proteína do salmão e dos peixes de água fria, a proteína da semente de abóbora e a albumina da clara do ovo, o seu corpo responde. Ele sempre responde. Eu vi isso acontecer centenas de vezes. Mulheres que voltaram a dançar, homens que voltaram a viajar, avós que voltaram a brincar no chão com os netos sem medo. Pessoas que voltaram a dormir, a rir, a planejar o futuro com confiança. Isso é possível para você. Não em algum dia distante e incerto. Agora, nas próximas semanas. Com as escolhas que você começa a fazer hoje. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu te convido a fazer isso agora, clicando no botão aqui embaixo e ativando o sininho. Toda semana eu trago um novo protocolo, uma nova descoberta, uma nova ferramenta que você pode usar na sua própria casa, no seu próprio ritmo, para recuperar o controle do seu corpo e a liberdade que você merece. Na semana que vem eu vou falar sobre um ritual noturno, específico de 3 minutos, que combina respiração, hidratação e uma sequência de exercícios que meus pacientes estão usando para zerar as idas ao banheiro durante a noite. Se noctúria é algo que te afeta, você não pode perder. Até lá, cuida de você. Você merece isso.